Resumindo, convença as pessoas a pensarem como você. Princípio 1. A única forma de ganhar uma discussão é evitá-la. Princípio 2. Demonstre respeito pelas opiniões de outras pessoas. Nunca diga, você está errado. Princípio 3. Se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Princípio 4. Inicie amigavelmente. Princípio 5. Faça outra pessoa dizer sim, sim, imediatamente. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar. Princípio 7. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. Princípio 8. Tente honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Princípio 9. Seja solidário com as ideias e desejos dos outros. Princípio 10. Apele para motivos mais nobres. Princípio 11. Dramatize as suas ideias. Princípio 12. Lance o desafio. Parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem causar ofensa ou despertar o ressentimento. 1. Se você precisa descobrir a falha, você deve iniciar assim. Um amigo meu foi convidado para a Casa Branca num final de semana durante a administração de Calvin Coolidge. Entrando no escritório particular do presidente, ele ouviu Coolidge dizer a uma de suas secretárias: "Que vestido lindo você está usando hoje de manhã, e você é uma jovem muito bonita." Este foi provavelmente o elogio mais efusivo que o silencioso Cal havia dado a uma secretária em sua vida. Era pouco comum, tão inesperado, que a secretária ficou vermelha e confusa. Então, Coolidge disse: "Agora não fique convencida, eu só disse isso para você se sentir bem. De agora em diante, eu gostaria que você fosse um pouco mais cuidadosa com a sua ortografia." O seu método era provavelmente um pouco óbvio, mas a psicologia era excelente. É sempre mais fácil ouvir coisas desagradáveis após ouvirmos algumas palavras de elogio sobre os aspectos positivos. Um barbeiro põe espuma de barbear num homem antes de fazer a barba dele. E isso foi exatamente o que McKinley fez em 1896, quando ele era candidato a presidente. Um dos republicanos proeminentes daqueles dias havia escrito um discurso de campanha que sentia que era muito melhor do que Cícero, Patrick Henry e Daniel Webster todos juntos poderiam produzir. Com grande regozijo, este homem leu o seu discurso imortal em voz alta para McKinley. O discurso tinha pontos bons, mas não servia. Iria criar uma tempestade de críticas. McKinley não queria magoar os sentimentos daquele homem. Ele não queria acabar com o entusiasmo esplêndido do homem, e ainda tinha que dizer não. Observe como ele o fez de forma inteligente. "Meu amigo, este discurso é esplêndido e fantástico", McKinley disse. "Ninguém poderia ter feito melhor. Há muitas ocasiões em que isso seria exatamente a coisa certa a dizer. Mas você acha que é adequado, nesta ocasião em particular? Pode soar bem e nobre do seu ponto de vista, mas devo considerar o seu efeito do ponto de vista do partido. Agora, gostaria que você fosse para casa e escrevesse um discurso conforme eu lhe indicar, e me envie uma cópia dele." Ele fez exatamente isso. McKinley fez observações com um lápis azul e o ajudou a reescrever o seu discurso, e ele tornou-se um dos oradores mais efetivos da campanha. Aqui está a segunda carta mais famosa já escrita por Abraham Lincoln. A sua carta mais famosa foi escrita para a senhora Bixby, expressando as suas condolências pela morte dos 5 filhos que ela havia perdido na batalha. Lincoln provavelmente escreveu esta carta em 5 minutos, mas ela foi vendida em um leilão público de 1926 por $12.000, e isso, diga-se de passagem, foi mais do que Lincoln pôde economizar durante meio século de muito trabalho. A carta foi escrita para o general Joseph Hooker em 26 de abril de 1863, durante o período mais obscuro da Guerra Civil.
Por 18 meses, os generais de Lincoln haviam liderado o exército da União para uma derrota trágica atrás da outra. Nada mais do que uma fútil e estúpida carnificina humana. A nação estava horrorizada. Milhares de soldados haviam desertado do exército, e até os membros republicanos do Senado haviam se revoltado e queriam forçar a saída de Lincoln da Casa Branca. "Nós estamos à beira da destruição", Lincoln disse. "Parece até que o Todo-Poderoso está contra nós. Não consigo ver nenhum raio de esperança." Tal foi o período de negra aflição e caos em que esta carta fora produzida. Estou citando a carta aqui porque ela demonstra como Lincoln tentou mudar um general turbulento quando o destino da nação dependia exatamente da ação do general. Esta é talvez a carta mais enérgica que Abraham Lincoln escreveu após tornar-se presidente. Entretanto, você perceberá que ele elogiou o general Hooker antes de apontar os seus erros graves. Sim, eram erros graves, mas Lincoln não os chamou assim. Lincoln era mais conservador e mais diplomático. Lincoln escreveu: "Há algumas coisas com as quais não estou satisfeito com você", falando em tato e diplomacia. Aqui está a carta endereçada ao general Hooker. "Coloquei-lhe à frente do exército de Potomac. É claro, fiz isso baseado no que me parecem ser razões suficientes, mas gostaria que você soubesse que há certas coisas com as quais não estou satisfeito com você. Eu acredito que você é um soldado corajoso e habilidoso, o que eu gosto, é claro. Eu também acredito que você não mistura política com a sua profissão, e você está certo nisso. Você tem confiança em si mesmo, que é uma valiosa, se não indispensável qualidade. Você é ambicioso, o que dentro de limites razoáveis faz mais bem do que mal. Mas eu acho que durante o comando do exército pelo general Burnside, você exagerou um pouco em sua ambição e o prejudicou, ao máximo possível, e você cometeu um grande erro ao país e a um irmão honroso e notável do exército. Eu ouvi dizer, e acredito de tal forma, que você disse recentemente que o exército e o governo precisam de um ditador. É claro, não foi por isso, mas apesar disso que eu lhe dei o comando. Somente aqueles generais que obtêm êxitos podem se estabelecer como ditadores. O que eu peço de você agora é o sucesso militar, e eu arriscarei a ditadura. O governo irá apoiá-lo o máximo possível, que não é nada mais e nada menos do que tem feito, e fará por todos os seus comandantes. Eu tenho muito receio que o espírito que você procurou infundir no exército, de criticar o seu comandante e não confiar nele, se voltará contra você. Eu o apoiarei até onde puder para eliminar este espírito. Nem você, nem Napoleão, se ele estivesse vivo, poderia obter qualquer bem do exército enquanto prevalecer tal espírito. E agora, cuidado com a precipitação, mas com energia e vigilância absoluta, vá em frente e nos dê as vitórias. Você não é um Coolidge, um McKinley ou um Lincoln. Você quer saber se esta filosofia funcionará para você nos contatos de negócios do dia a dia? Será que funciona? Vamos ver. Vamos tomar o caso de W.P. Gaw, da Wark Company, Filadélfia. A Wark Company havia sido contratada para construir e fazer o acabamento de um grande prédio comercial na Filadélfia até uma data específica. Tudo estava indo bem. O prédio estava quase pronto, quando, de repente, uma empresa subcontratada para fazer os trabalhos ornamentais em bronze, que seriam instalados no exterior deste prédio, disse que não poderia entregar a encomenda no prazo programado. O quê? Um prédio inteiro iria atrasar? Multas pesadas, perdas consideráveis, tudo por causa de um homem. Interurbanos, discussões, conversas exaltadas, tudo em vão. Então, o Sr. Gaw foi enviado para Nova York para enfrentar o leão de bronze em sua cova. O senhor sabia que o senhor é a única pessoa no Brooklyn com o seu nome?
O Sr. Go perguntou ao presidente da empresa subcontratada logo após eles serem apresentados. O presidente ficou surpreso. Não, eu não sabia disso. Bem, disse o Sr. Go, quando eu desci do trem esta manhã, eu olhei na lista telefônica para conseguir o seu endereço, e o senhor é a única pessoa no Brooklyn com o seu nome. Eu nunca soube disso, disse o subcontratado. Ele verificou a lista telefônica com interesse. Bem, é um nome pouco comum, ele disse orgulhosamente. A minha família veio da Holanda e se estabeleceu em Nova York há quase 200 anos. Ele continuou a falar de sua família e de seus ancestrais por alguns minutos. Quando ele terminou de falar disso, o Sr. Go o elogiou pela grande fábrica que tinha e a comparou favoravelmente com várias fábricas do mesmo porte que ele havia visitado. É uma das fábricas de bronze mais limpas e bem organizadas que eu já vi, disse Go. Eu passei a minha vida inteira construindo este negócio, disse o subcontratado, e tenho muito orgulho dele. O senhor gostaria de visitar as instalações da fábrica? Durante este tour de inspeção, o Sr. Go elogiou o outro homem pelo seu sistema de fabricação e contou-lhe como e por que parecia superior ao de seus concorrentes. Go comentou sobre algumas de suas máquinas inusitadas e o subcontratado anunciou que ele mesmo havia inventado aquelas máquinas. Ele passou bastante tempo mostrando a Go como elas funcionavam e o trabalho superior que produziam. Ele insistiu em levar o visitante para almoçar. Até agora, entretanto, nenhuma palavra foi dita sobre o propósito verdadeiro da visita de Go. Depois do almoço, o subcontratado disse: agora, vamos falar de negócios. Naturalmente, eu sei porque o senhor está aqui. Eu não esperava que o nosso encontro fosse tão agradável. O senhor pode retornar a Filadélfia com a minha promessa de que o seu material será fabricado e entregue, mesmo que outros pedidos tenham que ser atrasados. O Sr. Go conseguiu tudo o que ele queria sem precisar pedir por isso. O material chegou no prazo combinado e o prédio foi concluído no prazo exato especificado no contrato. Isso teria acontecido se o Sr. Go tivesse usado o método do martelo e dinamite, geralmente empregado em tais ocasiões? Dorothy Wroblewski, gerente da agência em Fort Monmouth, New Jersey, da Federal Credit Union, reportou em uma de nossas classes como ela pôde ajudar uma de suas funcionárias a ser mais produtiva. Recentemente, nós contratamos uma jovem para treinar como caixa. O seu contato com os nossos clientes era muito bom. Ela era correta e eficiente em lidar com transações individuais. O problema acontecia no final do dia, quando precisava fazer o balanço de caixa. O supervisor de caixa veio a mim e sugeriu insistentemente que eu despedisse essa jovem. Ela está atrasando todos os outros porque ela é tão devagar em fazer o balanço de caixa. Eu já lhe mostrei diversas vezes, mas ela não entende. Mande-a embora. No dia seguinte, eu a observei trabalhando, rápida e eficientemente, quando lidava com as transações normais do dia a dia, e ela era muito agradável com os nossos clientes. Não demorou muito para descobrir por que ela tinha problemas com o balanço de caixa. Após fechar o banco, eu fui falar com ela. Obviamente, ela estava nervosa e triste. Eu a elogiei por ser tão amigável e despachada com os clientes. Eu a elogiei por ser eficiente e rápida nesse trabalho. Então, eu sugeri que revisássemos o procedimento que usávamos para fazer o balanço de caixa. Uma vez que ela percebeu que eu tinha confiança nela, ela seguiu minhas sugestões sem nenhum problema e logo sabia como desempenhar esta função. Desde então, não tivemos mais nenhum problema com ela. Iniciar com elogio é como um dentista que começa o seu trabalho com novocaína. O paciente ainda recebe o tratamento, mas a novocaína anestesia a dor. Um líder deve usar o princípio 1. Às vezes, é dos assistentes superprotetores que não querem dar muito trabalho aos seus chefes com muitos visitantes. Carl Langford, que tinha sido prefeito de Orlando, Flórida, a terra de Disney World, por muitos anos,
frequentemente aconselhava os seus funcionários a permitirem que pessoas o vissem. Ele dizia que tinha uma política de portas abertas, mas os cidadãos de sua comunidade eram bloqueados pelas secretárias e administradores quando eles apareciam. Finalmente, o prefeito encontrou a solução. Ele mandou remover a porta de seu escritório. Os seus assistentes entenderam a mensagem e o prefeito teve uma administração verdadeiramente transparente, desde o dia em que a sua porta foi simbolicamente removida. Simplesmente mudando uma palavra de 3 letras, geralmente podemos soletrar a diferença entre o sucesso e o fracasso em mudar as pessoas, sem causar ofensa ou despertar qualquer ressentimento. Muitas pessoas começam a sua crítica com um elogio sincero, seguido da palavra mas e terminando com uma afirmação de crítica. Por exemplo, tentando mudar a atitude de desdém de uma criança em relação aos estudos, podemos dizer: "Estamos realmente orgulhosos de você, Johnny, pelas suas notas maiores neste trimestre. Mas se você tivesse trabalhado mais em sua álgebra, os resultados teriam sido melhores." Neste caso, Johnny se sentiria encorajado até ouvir a palavra mas. Ele poderia até questionar a sinceridade do elogio original. Para ele, o elogio parecia ser apenas a introdução forçada para a inferência crítica ao fracasso. A credibilidade seria torcida, e nós, provavelmente, não alcançaríamos os nossos objetivos de mudar a atitude de Johnny em relação aos estudos. Isto poderia facilmente ser conquistado mudando a palavra mas para e. "Nós estamos realmente orgulhosos de você, Johnny, pelas suas notas maiores neste trimestre. E continuando com o mesmo esforço consciente no próximo trimestre, a sua nota de álgebra poderá ser igual às outras." Agora, Johnny aceitaria o elogio porque não houve nenhum acompanhamento da inferência ao fracasso. Nós chamamos a sua atenção ao comportamento que nós queríamos que mudasse indiretamente, e as chances são de que ele tentará satisfazer as nossas expectativas. Chamar a atenção para os erros de alguém indiretamente faz maravilhas com pessoas sensíveis, que ficariam amargamente ressentidas a qualquer crítica direta. Marge Jacob, de Woonsocket, de Rhode Island, contou a uma de nossas classes como ela convenceu alguns pedreiros desleixados que estavam fazendo uma reforma em sua casa a deixar as coisas mais organizadas quando eles saíssem. Após os primeiros dias de obras, ao retornar do trabalho, a senhora Jacob percebeu que o seu jardim estava cheio de tocos de madeira. Ela não queria indispor-se com os pedreiros, porque o trabalho deles era excelente. Então, depois que eles saíram e foram para casa, ela e seus filhos pegaram os tocos de madeira e os escombros e empilharam-nos de forma organizada num dos cantos. Na manhã seguinte, ela chamou o mestre de obras e disse: "Estou realmente contente com a forma em que deixaram o meu jardim ontem à noite. Está limpo e organizado e não ofende os meus vizinhos." Daquele dia em diante, os trabalhadores pegavam e empilhavam os escombros de um lado e o mestre de obras entrava todo dia buscando a aprovação quanto à condição em que ela havia encontrado o jardim após um dia de trabalho. Uma das maiores áreas de controvérsia entre recrutas do Exército e os seus instrutores regulares são os cortes de cabelo. Os recrutas consideram-se civis, o que eles são na maioria das vezes, e não gostam de ter os seus cabelos curtos. O primeiro sargento Harley Kaiser, da 542ª USR School, enfrentou este problema quando trabalhava com um grupo de oficiais não comissionados da reserva. Como um velho e experiente primeiro sargento do Exército, esperava-se que ele gritasse e ameaçasse as suas tropas. Ao invés disso, ele escolheu demonstrar o seu ponto indiretamente. "Cavalheiros", ele iniciou, "os senhores são líderes.
Os senhores serão mais efetivos quando liderarem pelo seu exemplo. Os senhores devem servir de exemplo para os seus homens. Os senhores sabem o que os regulamentos dizem sobre cortes de cabelo. Eu vou cortar o meu cabelo hoje, apesar de ser mais curto do que o cabelo de alguns de vocês. Os senhores se olharão no espelho e, se sentirem que precisam de um corte para servir como um bom exemplo, nós marcaremos um horário para que visitem a barbearia do exército. O resultado era evidente. Vários dos candidatos se olharam no espelho e foram até a barbearia naquela tarde e receberam cortes do regulamento. O sargento Kaiser comentou na manhã seguinte que ele já estava vendo o desenvolvimento das qualidades de liderança em alguns membros do pelotão. O eloquente Henry Ward Beecher morreu em 8 de março de 1887. No domingo seguinte, Lyman Abbott foi convidado a falar no púlpito, que estava silencioso desde o falecimento de Beecher. Disposto a fazer o seu melhor, ele escreveu, reescreveu e caprichou no seu sermão com o cuidado meticuloso de um Flaubert. Então, ele o leu à sua esposa. Era fraco, assim como a maioria dos discursos são. Se ela tivesse menos juízo, ela teria dito: Lyman, é muito ruim. Assim não dá. As pessoas vão dormir. Parece igual a uma enciclopédia. Você devia saber melhor após todos esses anos de pregação. Pelo amor de Deus, por que você não fala como um ser humano? Por que você não age naturalmente? Você vai pagar mico se você ler algo assim. Isso é o que ela poderia ter dito. E se ela tivesse agido assim, você sabe o que teria acontecido. E ela também sabia. Então, ela disse simplesmente que seria um artigo excelente para o North American Review. Em outras palavras, ela o elogiou e, ao mesmo tempo, sutilmente, sugeriu que não daria um bom discurso. Lyman Abbott viu o ponto, rasgou cuidadosamente o manuscrito que havia preparado e pregou sem ao menos usar anotações. Uma forma efetiva de corrigir os erros de outros é... Princípio 2. Chame a atenção aos erros de outros indiretamente. 3. Fale primeiramente sobre os seus erros. A minha sobrinha, Josephine Carnegie, havia chegado a Nova York para ser a minha secretária. Ela tinha 19 anos, tinha concluído o ensino médio já fazia 3 anos e a sua experiência de negócios era um pouco mais do que nula. Ela tornou-se uma das secretárias mais proficientes a oeste do Canal de Suez. Mas no começo, ela era bem suscetível a melhorar. Um dia, quando eu comecei a criticá-la, eu disse a mim mesmo: Espera um pouco, Dale Carnegie, só um minuto. Você tem o dobro da idade de Josephine. Você tem 10.000 vezes mais experiência comercial do que ela. Como você espera que ela tenha o seu ponto de vista, o seu julgamento, a sua iniciativa, mesmo que sejam medíocres? E só um minuto, Dale, o que você fazia quando tinha 19 anos? Lembre-se dos erros burros e as gafes que você cometia. Lembre-se quando você fez isso e aquilo. Após pensar a respeito, honesta e imparcialmente, eu concluí que a Josephine era muito melhor do que eu havia sido com a mesma idade e, que tenho vergonha em admitir, eu não estava a elogiando por isso. Então, depois disto, quando eu queria chamar a atenção da Josephine quanto a um erro, eu começava dizendo: Você cometeu um erro, Josephine, mas Deus sabe que não é pior do que muitos que eu já fiz. Você não nasceu com discernimento. Isso vem apenas com experiência, e você é melhor do que eu quando eu tinha sua idade. Eu sou culpado de tantas coisas ridículas e estúpidas que sinto pouca inclinação para criticar você ou qualquer outra pessoa. Mas você não acha que seria mais sensato fazer tal coisa? Não é tão difícil ouvir uma lista de suas falhas, se a pessoa fazendo a crítica começa humildemente admitindo que ela também está longe de ser impecável. E.G. Dillistone, um engenheiro em Brandon, Manitoba, Canadá, estava tendo problemas com a sua nova secretária. As cartas que ele ditava estavam chegando à sua mesa com 2 ou 3 erros de ortografia por página.
O Sr. Dillstone reportou como ele resolveu este problema. Como muitos engenheiros, não me destaquei pelo meu inglês excelente ou pela minha ortografia. Por muitos anos, eu mantive um bloco preto com um índice das palavras com que eu tinha dificuldade de ortografia. Quando tornou-se aparente que meramente apontando os erros eu não iria fazer a minha secretária fazer um trabalho de revisão e de consulta ao dicionário, resolvi tentar outra abordagem. Quando a próxima carta chegou à minha atenção contendo erros, eu me sentei com a datilógrafa e disse: "Esta palavra aqui não parece estar certa. É uma das palavras que eu sempre tenho dificuldade. É por isso que eu comecei a fazer o meu livro de ortografia." Eu abri o livro na página certa. "Sim, aqui está. Eu observo a minha ortografia agora, porque as pessoas nos julgam pelas nossas cartas, e os erros de ortografia fazem-nos parecer menos profissionais." Não sei se ela adotou o meu sistema ou não, mas desde que tivemos aquela conversa, a frequência de erros de ortografia foi consideravelmente menor. O gentil príncipe Bernhard von Bülow aprendeu a necessidade urgente de fazer isso em 1909. Von Bülow era o então chanceler imperial da Alemanha, e quem estava assentado no trono na época era William II, William o Arrogante, William, o último dos kaisers alemães. Ele montou um exército e uma armada das quais ele se gabava que poderiam fazer todas as façanhas imagináveis e inimagináveis. Foi então que coisas surpreendentes aconteceram. O Kaiser disse coisas, algumas delas incríveis, algumas que abalaram o continente e começaram uma série de explosões ouvidas ao redor do mundo. Para piorar as coisas, o Kaiser fazia anúncios tolos, egoístas e absurdos em público. E ele os fez enquanto era hóspede na Inglaterra e deu sua permissão real para que fossem publicados no jornal Daily Telegraph. Por exemplo, ele declarou que ele era o único alemão que queria ser amigo dos ingleses, que ele estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele e somente ele tinha salvado a Inglaterra de ser humilhada no pó pela Rússia e França, que foi o seu plano de campanha que permitiu que Lord Roberts da Inglaterra derrotasse os Boers na África do Sul e assim por diante. Nenhuma destas palavras incríveis havia sido pronunciada dos lábios de um rei europeu em tempos de paz nos últimos 100 anos. O continente inteiro ficou furioso como vespas no vespeiro. A Inglaterra estava enraivecida. Estadistas alemães estavam estupefatos. E no meio de toda esta confusão, o Kaiser entrou em pânico e sugeriu ao príncipe von Bülow, o chanceler imperial, que ele assumisse a culpa. Sim, ele queria que von Bülow anunciasse que era de sua inteira responsabilidade que ele havia aconselhado o monarca a dizer estas coisas incríveis. "Mas Vossa Majestade", von Bülow protestou, "eu acredito que seja impossível que alguém na Alemanha ou na Inglaterra acredite que eu seria capaz de aconselhar a Vossa Majestade a dizer tal coisa." No momento em que essas palavras saíram da boca de von Bülow, ele percebeu que havia cometido um erro grave. O Kaiser explodiu. "O senhor acha que sou burro?" ele gritou. "Capaz de erros que você jamais poderia ter cometido?" Von Bülow sabia que ele deveria ter elogiado antes de condenar, mas já que era muito tarde para isso, então ele tomou o passo seguinte. Ele elogiou depois da crítica, e funcionou uma maravilha. "Estou longe de sugerir isso", ele respondeu respeitosamente. "Vossa Majestade é melhor do que eu em muitas coisas, não apenas, é claro, no conhecimento naval e militar, mas acima de tudo na ciência natural. Muitas vezes eu ouvi Vossa Majestade com admiração explicando o barômetro, ou o telégrafo sem fio, ou os raios Röntgen. Sou vergonhosamente ignorante em todas as áreas da ciência natural, não tenho noção nenhuma de química ou física e sou completamente incapaz de explicar os mais simples fenômenos naturais. Mas", von Bülow continuou, "em compensação, eu possuo algum conhecimento histórico e talvez certas qualidades úteis na política e especialmente na diplomacia."
O Kaiser encheu-se de vaidade. Von Bülow o tinha elogiado. Von Bülow o havia exaltado e havia se humilhado. O Kaiser podia ter perdoado qualquer coisa depois disso. Eu não falei sempre, ele exclamou com entusiasmo, que nós somos famosos juntos, que um completa o outro? Nós devemos ficar juntos e ficaremos. Ele cumprimentou Von Bülow não uma vez, mas diversas vezes. E mais tarde, naquele dia, cheio de entusiasmo, ele exclamou com os punhos levantados: se alguém ousar dizer qualquer coisa para mim contra o príncipe Von Bülow, eu lhe darei um soco no nariz. Von Bülow salvou a sua pele em tempo, mas, mesmo sendo um diplomata astuto, ele havia cometido um erro. Ele deveria ter começado a falar sobre os seus desconhecimentos e a superioridade de William, não dando a entender que o Kaiser era um burro em busca de um guardião. Se algumas frases de humilhação a nosso respeito e frases de elogio sobre a outra pessoa podem transformar um Kaiser arrogante e insultado em um amigo verdadeiro, imagine o que a humildade e elogio podem fazer por você e eu em nossos contatos diários. Usados corretamente, eles farão milagres verdadeiros nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo que não tenha sido corrigido, pode ajudar a convencer outra pessoa a mudar o seu comportamento. Isso foi ilustrado mais recentemente por Clarence Zerhusen, de Timonium, Maryland, quando ele descobriu que o seu filho de 15 anos estava experimentando cigarros. Naturalmente, eu não queria que David fumasse, o Sr. Zerhusen nos contou. Mas a sua mãe e eu fumávamos cigarros. Nós estávamos dando um mau exemplo a ele o tempo todo. Eu expliquei a David como eu comecei a fumar, mais ou menos na sua idade, e como a nicotina havia me viciado e que agora era praticamente impossível para eu parar. Eu o recordei de como era irritante a minha tosse e como ele havia insistido para eu parar de fumar alguns anos antes. Eu não o exortei a parar, ou fiz ameaças, ou o adverti sobre os seus perigos. Tudo o que fiz foi apontar como eu fiquei viciado em cigarros e o que isso significou para mim. Ele pensou um pouco a respeito e decidiu que não fumaria até que ele se formasse do ensino médio. Com o passar dos anos, David não voltou a fumar e nunca teve essa intenção. Como resultado daquela conversa, eu também decidi parar de fumar e, com o apoio de minha família, eu consegui. Um bom líder segue este princípio. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar outra pessoa. 4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez, tive o prazer de jantar com a senhorita Ida Tarbell, mestre dos biógrafos americanos. Quando eu lhe falei que estava escrevendo este livro, começamos a discutir este assunto muito importante de como lidarmos com pessoas, e ela contou-me que enquanto estava escrevendo a sua biografia de Owen D. Young, ela havia entrevistado um homem que trabalhara no mesmo escritório do Sr. Young por 3 anos. Este homem declarou que durante todo aquele tempo, ele nunca ouviu Owen D. Young dar uma ordem direta a alguém. Ele sempre dava sugestões e não ordens. Owen D. Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Ele diria, você poderia considerar isso, ou você acha que isso iria funcionar? Muitas vezes ele diria, após ter ditado uma carta, o que você acha disto? Quando estivesse revisando uma carta de seus assistentes, ele diria, talvez se expressássemos desta forma seria melhor. Ele sempre dava oportunidade para as pessoas fazerem as coisas sozinhas. Ele nunca mandava os seus assistentes fazerem nada. Ele os deixava fazer. Que aprendessem com os seus erros. Uma técnica como esta facilita a uma pessoa corrigir os seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho da pessoa e faz com que ela se sinta importante. Ela encoraja a cooperação ao invés da rebelião. O ressentimento causado por uma ordem insolente pode durar um bom tempo,
mesmo que a ordem seja dada para corrigir uma situação desagradável. Dan Santarelli, um professor numa escola vocacional em Wyoming, Pensilvânia, contou a uma de nossas classes como um de seus estudantes havia bloqueado a entrada para uma das salas, estacionando ilegalmente em frente dela. Um dos outros professores entrou furioso na sala de aula e perguntou em um tom arrogante: "De quem é o carro que está bloqueando a entrada?" Quando o aluno proprietário do carro respondeu, o professor gritou: "Tire o seu carro imediatamente ou eu vou amarrá-lo com uma corrente e vou arrastá-lo daqui." Aquele estudante estava errado. O carro não deveria ter sido estacionado ali. Mas, daquele dia em diante, o aluno não apenas ressentia a ação do professor, mas todos os alunos da classe fizeram o impossível para tornar a vida do professor difícil e o seu trabalho desagradável. Como é que ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Se ele tivesse perguntado amigavelmente: "De quem é o carro estacionado na entrada?" e depois sugerido que, se fosse retirado, outros carros poderiam entrar e sair, o estudante teria retirado o carro sem nenhum problema e nem ele, nem os seus colegas de classe ficariam ressentidos e ofendidos. Fazer perguntas não apenas torna uma ordem mais aceitável. Geralmente, elas estimulam a criatividade das pessoas a quem você pergunta. As pessoas estão mais propensas a aceitar uma ordem se elas participaram na decisão da ordem que foi decretada. Quando Ian MacDonald, de Johannesburg, África do Sul, gerente-geral de uma pequena fábrica especializada na fabricação de peças para máquinas de precisão, teve a oportunidade de aceitar um grande pedido, ele estava convencido de que não poderia cumprir o prazo de entrega acordado. O trabalho já programado na oficina e o curto prazo de entrega necessário para este pedido tornavam impossível para ele aceitar o pedido. Ao invés de obrigar os seus funcionários a acelerarem o seu trabalho e a agilizar o pedido, ele chamou todos para uma reunião, explicou a situação a eles e falou-lhes o que isso significaria à empresa e para eles, se pudessem produzir este pedido no prazo estabelecido. Então, ele começou a fazer perguntas. Há alguma coisa que nós possamos fazer para conseguir este pedido? Há alguém que pode pensar em maneiras diferentes de processá-lo na oficina que tornará possível a aceitação do pedido? Há alguma forma de ajustar as nossas horas ou compromissos de funcionários que poderia ajudar? Os funcionários sugeriram várias ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles abordaram a situação com uma atitude de "nós conseguiremos", e o pedido foi aceito, produzido e entregue no prazo certo. Um líder eficiente deve usar o princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. 5. Deixe a outra pessoa manter a sua imagem. Há muitos anos, a General Electric Company enfrentava a tarefa delicada de remover Charles Steinmetz como chefe de departamento. Steinmetz, um gênio de primeira magnitude quando se falava em eletricidade, era um fracasso como chefe do departamento de cálculos. Mas a empresa não ousava ofender este homem. Ele era indispensável e altamente sensível. Então, lhe deram um novo cargo. Eles lhe deram o cargo de engenheiro consultor da General Electric Company, um novo cargo que ele já estava desempenhando, e deixaram que outra pessoa chefiasse o departamento. Steinmetz ficou feliz, e os diretores da GE também. Eles haviam conseguido manobrar a sua estrela mais temperamental, e eles o fizeram sem causar nenhum transtorno, deixando que ele mantivesse a sua imagem. Deixando alguém manter a sua imagem. Como é importante e tão vital. E como poucos de nós paramos para pensar nisso. Nós passamos por cima dos sentimentos de outros para conseguir o que queremos, encontrando falhas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou funcionário na frente dos outros, sem ao menos considerar que estamos ferindo o orgulho da outra pessoa.
Se pensássemos por alguns minutos, falássemos uma palavra ou duas de consideração, entendêssemos a atitude da outra pessoa, evitaríamos ferir o orgulho de outras pessoas. Vamos nos lembrar disto na próxima vez que enfrentarmos a necessidade desgostosa de repreender ou despedir um funcionário. Despedir funcionários não é nada divertido. Ser despedido é ainda menos divertido. Estou lendo uma citação de uma carta escrita a mim por Marshall A. Granger, um contador público formado. O nosso ramo é temporário, portanto, temos que despedir muitas pessoas logo após a agitação da época de declaração do imposto de renda. Tornou-se proverbial em nossa profissão que ninguém gosta de manusear o machado. Consequentemente, um costume havia sido desenvolvido para concluir esta tarefa o mais breve possível e, geralmente, era da seguinte forma: Sente-se, Sr. Smith, acabou a época da declaração de IR e, infelizmente, não temos mais nenhum serviço para o senhor. É claro, o senhor sabe que foi empregado para esta época do ano, etc. O efeito nestas pessoas é uma decepção e o sentimento de desprezo. A maioria delas sempre trabalhou no ramo da contabilidade e elas não têm nenhuma consideração pela empresa que as despede casualmente. Recentemente, eu decidi que ao despedir os funcionários temporários, eu usaria mais tato e consideração. Então eu chamava cada um deles apenas após considerar o seu trabalho durante o inverno. E eu dizia algo assim: Sr. Smith, o senhor fez um ótimo trabalho, se este fosse o caso. Aquela vez que nós o enviamos a Newark, o senhor teve muito trabalho. O senhor estava sob muita pressão, mas saiu-se muito bem. E queremos que o senhor saiba que a empresa se orgulha do senhor. O senhor tem o que é necessário. O senhor vai longe, não importa onde estiver trabalhando. Esta empresa acredita no senhor e está torcendo pelo senhor. E não queremos que o senhor se esqueça disso. Efeito, as pessoas saem com um sentimento melhor ao serem despedidas. Elas não se sentem desprezadas. Elas sabem que se tivéssemos trabalho para elas, que nós a manteríamos na empresa. E quando precisarmos delas novamente, elas virão a nós com uma afeição pessoal devota. Numa das sessões do nosso curso, 2 participantes discutiram os efeitos negativos de procurar erros contra os efeitos positivos de deixar que a outra pessoa mantenha a sua imagem. Fred Clark, de Harrisburg, da Pensilvânia, contou-nos sobre um incidente que ocorreu em sua empresa. Numa de nossas reuniões de produção, um dos vice-presidentes estava fazendo algumas perguntas diretas a um de nossos supervisores de produção sobre um processo de produção. O seu tom de voz foi agressivo e o objetivo era demonstrar o fraco desempenho do supervisor. Não querendo se envergonhar na frente de seus pares, o supervisor foi evasivo em suas respostas. Isso fez com que o vice-presidente perdesse a calma, repreendesse o supervisor e o acusasse de mentir. Qualquer relacionamento de trabalho que existisse antes deste encontro foi destruído em alguns instantes. Este supervisor, que era basicamente um bom trabalhador, tornou-se ineficiente para nossa empresa desde então. Alguns meses mais tarde, ele saiu de nossa empresa e foi trabalhar para um de nossos concorrentes, onde ouvi que ele está fazendo um ótimo trabalho. Outra participante, Anna Mazzone, reportou como um incidente parecido havia ocorrido em seu trabalho, mas que diferença na abordagem e nos resultados. A senhora Mazzone, especialista em marketing para uma empresa de embalagens de alimentos, recebeu a sua primeira e grande missão, o marketing de teste de um novo produto. Ela contou à classe: quando os resultados do teste chegaram, fiquei devastada. Eu havia cometido um erro grave no meu planejamento, e o teste completo teve que ser realizado novamente. Para piorar as coisas, eu não tive tempo para discuti-lo com o meu chefe, antes da reunião em que eu iria apresentar o relatório sobre o projeto. Quando eu fui chamada para apresentar o relatório, eu estava tremendo de medo. Eu quase tive um ataque de nervos, mas resolvi que eu não iria chorar
e fazer todos aqueles homens fazerem comentários sobre mulheres que não conseguem gerenciar um trabalho porque são muito emotivas. Eu apresentei o relatório brevemente e citei que, devido a um erro, eu teria que repetir o estudo antes da próxima reunião. Sentei-me, esperando que o meu chefe explodisse. Ao invés disso, ele me agradeceu pelo meu trabalho e comentou que era normal alguém cometer um erro num novo projeto e que ele tinha confiança de que uma nova pesquisa seria precisa e significativa para a empresa. Ele assegurou-me, na frente de todos os meus colegas, que ele tinha fé em mim e sabia que eu havia feito o meu melhor, e que a falta de experiência e não a falta de capacidade foi o motivo do meu fracasso. Saí daquela reunião com a cabeça erguida e com a determinação de que jamais iria decepcionar o meu chefe novamente.